Você acha normal ter que trabalhar tantas horas em um negócio de alimentação? Tem muitas pessoas que têm o sonho de abrir uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, uma sorveteria, pizzaria. E quando elas abrem, elas se deparam com um volume tão grande de serviço, com tantas responsabilidades, e acaba se sobrecarregando e muitas vezes sobrecarregando a própria família. E aí passam a trabalhar muitas horas, todos os dias, sem descanso, sem férias, sem nada. E você acha que isso é normal? Então vou falar uma coisa para você, acontece muito. Tem uma amiga minha, cliente, que ela tinha um serviço de alimentação, só que não era aberto ao público. Ela fazia, montou uma empresa na casa dela mesmo, começou pequena, e ela fazia produtos artesanais, pão, massas e vendia. E aí ela tinha um sonho em abrir um negócio para ela. Então ela comprou em uma outra cidade uma padaria que estava sendo vendida e ela não teve tanto tempo para tá indo lá verificar tudo como estava. Ela confiou na pessoa que estava vendendo e ela se mudou então de cidade e veio para cidade onde tem a padaria que ela comprou um dia antes. E começou o processo, porque a padaria já funcionava, já tinha todos os funcionários e acabaram vendendo uma coisa para ela e no dia a dia, na realidade, ela viu que não era exatamente aquilo, porque o ponto já estava queimado. E por que ele estava queimado? Por alguns fatores básicos, erros básicos que muita gente ainda comete. Por exemplo, atendimento ruim, então as pessoas até que frequentavam o lugar comentou com ela se ela ia trocar os funcionários porque o atendimento era péssimo. Algumas pessoas também quando vieram viram a diferença na limpeza porque ela realizou uma faxina e me disse que muitos equipamentos ali parecia que fazia anos que não eram limpos. Então ela já fez uma limpeza e os clientes logo perceberam isso, a limpeza do local. E alguns procedimentos que eles faziam ali de produzir muito e deixar estocado e não estocava de forma correta, aqueles produtos acabou estragando, azedava, passava do prazo de validade, porque eles não tinham controle, eles não etiquetavam, não tinham controle de quanto ia produzir e dali muita coisa ia para o lixo. Então o desperdício era muito grande. A conta da padaria ela estava no vermelho. E aí, quando a ficha foi cair, quando ela viu a realidade, ela teve que correr atrás do prejuízo. Então, faz pouco tempo que ela tá com esse comércio, e é ela e a família dela, ela, o marido, então eles trabalham muitas horas, todos os dias, ainda está sem férias, mas estão se ajustando. E o que ela precisa fazer para se ajustar? É um planejamento. Então, nós conversamos sobre isso, passei várias dicas e ela começou a fazer esse planejamento. Aí ela me fez uma pergunta. Tânia, o que eu preciso levantar dinheiro, preciso levantar o ponto urgentemente, o que eu posso fazer? Primeira sugestão foi a fachada. Então a fachada estava feia, com uma pintura antiga, o painel. Então como era um ponto já queimado, eu disse a ela que o melhor era trocar o nome, pintar a fachada, porque é uma rua de grande movimento. Assim que ela pintar, trocar o nome, então isso já vai chamar, os clientes que passam ali na frente já vão reparar, já vão perceber que tem algo diferente. E outra coisa, ela queria colocar almoço, só que ela estava muito na dúvida. Ela quer colocar almoço, mas ela estava muito na dúvida. Então ela pensou em fazer um self-service ali, ou o marido dela tinha cogitado também na ideia dela fazer um à la carte, um prato executivo. Mas o que ela faria? Então, o que eu disse para ela? Se ela fizer um selfie, ela vai ter ali de começo um problema maior, porque ela está reestruturando a equipe, então ela vai ter que contratar
uma boa cozinheira, trabalhar com eles em relação à quantidade, o volume a ser produzido, a forma de armazenamento, o desperdício. Ela vai ter que ter um balcão térmico, investir mais em equipamentos, ter alguém para controlar aquela temperatura, para repor alimento, e todo o alimento que vai para frente nesse balcão, se sobrar, ele não pode ser utilizado, ele tem que ser descartado. E o que tiver dentro da área de manipulação e sobrar, se tiver nas condições adequadas de armazenamento, ela pode sim guardar para estar reutilizando aquilo posteriormente, porque pela lei ela pode estar fazendo isso. Mas enfim, se hoje ela abrir uma frente ali de refeição, mas com prato executivo, para ela vai ser muito melhor em relação ao custo-benefício. Por quê? Ela vai poder produzir uma certa quantidade, um volume ali X, e quando a pessoa pede o prato, por exemplo, alguns pratos principais ela pode produzir na hora e ela vai fornecer para o cliente o prato já pronto. As sobras, como eu disse, que estão dentro da cozinha, armazenado da forma corretamente, ela pode utilizar posteriormente. Então, ela tem um desperdício muito menor em relação ao self. E a quantidade, mas ela falou assim, mas isso não pode limitar, às vezes, os meus clientes, porque eu preciso levantar o ponto, eu preciso de dinheiro e tem que ser algo rápido. Aí eu disse para ela o seguinte, ela vai ter um volume ali, ela vai fazer uma divulgação, vai ter um volume legal, as pessoas vão voltar a frequentar o ponto. Se a comida dela for boa ainda, melhor ainda. Falamos referente ao marketing, a propaganda que ela vai ter que fazer em cima e nessa questão de cuidados na manipulação. Porque a partir do momento que ela vai introduzir ali uma outra frente de serviço, e para que ela não tenha esse desperdício, ela vai ter que instituir ali um controle de qualidade com etiquetas, com equipamentos, controle de temperatura, identificar tudo que ela produz com horário, ter um treinamento eficaz com a cozinheira responsável, padronizar alguns processos de alimentos que ela possa estar congelando e fazendo o preparo, fazendo um pré-preparo antes e deixando para o momento a finalização do prato somente. Dei a ideia também para ela dos produtos a vácuos, que ela pode congelar em porções individuais a vácuo, e na hora que o cliente solicitar, ela faz o descongelamento em banho-maria por 3 minutos e coloca na chapa, na grelha, ou na fritadeira, ou na panela. Se for uma carne com molho, por exemplo, ela pode ter um molho separado da carne, e aí ela faz essa reconstituição do produto e finaliza ali no fogão. Então o tempo é muito mais rápido, ela consegue ter um cardápio ali um pouco maior, ela consegue ter vários produtos, mas de uma forma que mantenha a qualidade do produto dela. Aí ela não precisa comprometer tanto a equipe dela, ela não tem tanto risco de desperdício e ela vai conseguir levantar o caixa da empresa dela. Mas é claro que para tudo isso você precisa fazer um planejamento, um controle e conscientizar toda a sua equipe para que faça o processo exatamente como deve ser, sem pular etapas ou cada funcionário agir de acordo com a sua própria cabeça, não. Então eu falei para ela de colocar ali procedimentos operacionais padronizados para cada prato, fazer a ficha técnica daquele produto, treinamento diário e treinamento, eu sempre falo em treinamento, porque é primordial, não tem como você com um serviço de alimentação, manter uma qualidade, uma rapidez, uma eficiência, se você não tiver essa padronização e cada pessoa fizer o que der na cabeça, não funciona. E outra coisa que eu falei para ela também é o seguinte, mas eu tenho muito problema com alguns funcionários que ficaram e eu não consigo dispensar e eu não posso fazer nada, mas eles são meio que desmotivados. Por que isso? Eles se desmotivaram da última gestão, que era um processo um pouco precário, né?
convenhamos. Então, eles estão desmotivados, ela precisa reacender a motivação deles, impactar aquela equipe, mostrar para eles que agora é uma forma diferente de trabalho. Então, eu também entreguei para ela uma planilha ali que ela vai estar usando com os colaboradores dela de incentivo. Então, ela criou um bônus mensal ali e todos os funcionários dela iniciam o mês com aquele bônus. E aí, cada item que eles fizerem que não está de acordo com o treinamento, com a padronização de processo ali que ela tem, eles perdem uma pontuação. É como você dirigir, você não deu seta, fez uma ultrapassagem inadequada, você tem uma multa, e aquela multa gera uma pontuação na sua carteira. Então eles têm a lista lá de pontuação. E ela faz essa rotina, essa verificação de tempo em tempo, dia sim, dia não, ela não tem data definida. E ela faz toda a verificação no ambiente, quando a limpeza, a identificação de produto, armazenamento, os controles das planilhas todas preenchidas. Então, cada funcionário tem a sua função, por isso que é importante cada um ter a sua função específica. Cada um tem a sua função. Então, ela vem e faz essa avaliação. E no final do mês, quando ela vai fechar a folha de pagamento, ela verifica os funcionários, as pontuações, se alguém cometeu alguma infração ou não. Então, quem não cometeu nenhuma infração recebe a sua bonificação 100%, e quem cometeu infração, ela desconta aquela pontuação da bonificação dela. Agora, no começo, pode acontecer dela ter algum funcionário que, além de cometer infrações que vai ser descontada daquela bonificação, ela pode cometer infrações que vai ser muito maior do que o valor da bonificação que ela tinha que receber. Então, como que ela fez nesse caso? Ela zera, chega no final do mês, ela zera, então a pessoa não recebe nada, mas ele vê os amigos recebendo. E aí ela começa um outro mês com a conta zerada, de novo, como se fosse uma nova chance. E assim ela vai resgatando essa motivação da equipe. Então, o que ela vai fazer no final das contas? Reformar a fachada dela, fazer uma pintura, trocar o nome. A higienização ela já começou, já fez o procedimento. Então, ela vai treinar todos os funcionários dela em questão de atendimento, de higiene, de procedimentos. Vai introduzir a refeição no prato executivo na padaria dela, seguindo todas esse método, implantando esse projeto que nós estamos fazendo na empresa dela e colocando esse incentivo, esse plano de motivação para os funcionários dela, gerando nesses funcionários também uma responsabilidade maior e um reconhecimento do serviço deles, né? Então, foram 5 itens que eu falei, que são itens tão importantes para elas quanto eu acredito que muitos de vocês já pode ter passado por isso ou conhece alguém que passou por situação semelhante. Então, nada de preguiça. Pega o papel, a caneta. Não tem negócio que vai para frente se você não escrever, não planejar, não fazer seu levantamento da sua situação real hoje e não traçar uma meta e um objetivo para você e para sua equipe seguir, ok? Até a próxima!